Hoje nós vamos falar sobre os lidos de março. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Rafa Lins de Arte e Criatividade, e hoje nós vamos bater papo sobre literatura, mais especificamente os livros que eu li durante o mês de março. Eu nem sempre consigo ler mais de um livro ou mais de 2 livros por mês por causa de outros compromissos, mas nesse mês em específico eu consegui ler esses aqui porque esse aqui, por exemplo, era um que eu já tinha começado desde muito antes, ele estava sendo uma leitura aos poucos, e eu vou explicar por que faz sentido também. E esse daqui também eu tinha começado em fevereiro, mas eu conto como leitura de março, porque ele acabou em março. E os outros dois que eu li durante esse mês eram livros mais curtinhos. Esse aqui, por exemplo, ele é prosa poética, então ele tem uma estrutura parecida com poesia de versos, e ele termina não ocupando a página inteira, e foi uma leitura mais rápida por conta disso também. Então, assim, eu já queria começar com esse pequeno anúncio, porque eu acho que não tem essa questão aqui de se comparar, nem de quão rápido você consegue ler um livro, nem a quantidade de livro não é exatamente o que importa. Dito tudo isso, vamos começar a falar sobre cada um individualmente, e eu queria começar com O Morro dos Ventos Vivantes. Eu peguei esse livro da minha irmã há alguns anos atrás, e eu nunca tinha lido ele estava ali na minha estante. Por causa do filme, eu comecei a ler porque eu queria julgar com propriedade. Eu ainda não assisti o filme, mas eu queria ter essa base, né, de um clássico, para que eu pudesse ver a adaptação com esses olhos. Eu acho que eu nunca assisti nenhuma adaptação de Morro dos Ventos Vivantes, é uma história que eu só conhecia, assim, pela imagem geral que as pessoas têm, mas eu não conhecia de fato sobre o que era a história, e eu entrei bem cega, o que é a minha maneira favorita de entrar numa história sem saber de quase nada. Confesso que em algumas partes eu dei um pouco uma travada, porque ele tem muitos detalhes. Também a leitura em si, física, não foi muito agradável. A fonte tá muito pequena. Tem alguns problemas de diagramação também, alguns problemas de revisão com palavras erradas, e eu senti um pouco isso na experiência da leitura também. Mas falando aqui de conteúdo em si, eu gostei muito mais dessa história do que eu estava esperando gostar. Mais uma coisa que eu comentei e que eu brinquei, inclusive, é que isso aqui é um terror, isso aqui é um suspense de coisas bizarras também, de coisas desagradáveis, de coisas, inclusive, supernaturais. Supernaturais? Sobrenaturais. Dão também esse elemento de mistério para a história. O que eu gosto muito sobre esse livro é que ele parece muito uma grande fofoca. Inclusive, ele é narrado por uma governanta. Então ele tem essa sensação, assim, de uma coisa que você lê meio sem poder. Então eu acho que tem talvez uma alegoria, alguma coisa relacionada a pessoas que são bisbilhoteiras. E nós, como leitores, somos bisbilhoteiros demais. Um pouco de nós como sociedade, julgando e agindo de acordo com as normas que são dispostas. Outra coisa que eu acho muito interessante sobre esse livro é que todos, ou praticamente todos os personagens aqui são extremamente desagradáveis. E eu acho que isso é uma certa revolução da autora, então eu acho que isso deve ter sido uma coisa muito diferente e subversiva na época, porque quando você pega um romance romântico, você espera, né, uma heroína clássica, um herói clássico, né, um homem que tem valores e que tem honra e aquela postura, né, de aquele príncipe, aquela coisa assim, e uma mulher recatada, uma mulher agradável, uma mulher palatável, e nenhuma dessas coisas é verdade aqui em Morro dos Ventos Vivantes. A Catherine é super desagradável, ela é super teimosa, ela fala o que ela quer, ela é mimada, ela faz birra. Aquele elemento da selvageria é uma forma como ela descreve a própria infância, o próprio crescimento e até a própria personalidade. O Heathcliff também vem como essa coisa do selvagem, do outro, do estrangeiro, do diferente, de alguém que não se encaixa naquela sociedade, de alguém que não se encaixa nas normas. O Heathcliff também não é aquele par romântico ideal que a gente fica pensando e sonhando sobre ele. Ele tem momentos brutais, ele tem momentos agressivos, ele tem momentos que realmente, assim, você olha e faz: amigo, não vai estar dando pra perdoar.
Então, eu acho isso tudo muito subversivo. Eu acho que eu até anotei isso em algum lugar. Uma coisa muito clara desde o início, não tem ponderação, não tem será. É muito claro desde o início que o Radcliffe não é branco. Ele é cigano, ele é descrito como um personagem de pele escura, e muito do que acontece ali naquele ambiente tem a ver sim com preconceito, tem a ver sim com a forma como a sociedade trata pessoas que não estão dentro de um padrão aceitável. Eu acho que uma coisa muito importante também é a relação do próprio ambiente, do próprio Morro dos Ventos Uivantes, do clima do Morro dos Ventos Uivantes. Quanto de um ambiente molda caráter, quanto de um clima molda caráter. É como se o morro fosse esse lugar amaldiçoado, ou pelo menos uma alegoria para tudo que essas pessoas não podem ser ou não poderiam ser nessa sociedade, mas terminam sendo nesse lugar que é quase um umbral do mundo, é quase como é que fala? Um purgatório, assim. As expectativas não parecem alcançar, ao mesmo tempo que elas estão na consciência dos personagens e pesando na consciência. Temos o personagem ali do criado, né, que é super religioso e que ele tá sempre em cima ali de todos os outros personagens com a sua fé imposta e com sua moral imposta. Então, não é uma coisa da qual as pessoas conseguem escapar, mas, de alguma forma, mesmo inconscientemente, porque eles não conseguem ser de outro jeito, eles meio que escapam. E uma narração não é toda a verdade que há. Então, a Nellie, ela é uma narradora que conhece tudo ali, mas ela também está sendo influenciada pela forma como ela foi criada. Ela fala no início que ela maltratou o Heathcliff também. Ela fala muito negativamente da Catherine, então não tem como a gente, assim, super 100% confiar na palavra dela. Tinha essa liberdade também de escrever sobre o lado não romantizado do ser humano. E aqui a gente vê muita coisa bem ruim do ser humano também, tá? Eu super recomendo ler esse livro, se você ainda não leu, né? Porque ele é altamente conhecido. Enfim, próximo. O próximo livro que eu quero falar sobre aqui é o Seca, Bebe Sangue à Terra, do Patrick Torres. Eu li essa história com Isa e Ju no nosso clube do livro, e sempre ajuda a debater um pouco a história pra firmar na mente o que a gente realmente sentiu sobre ela. Esse aqui é um livro nacional, o autor é do Piauí, se não me engano. Ele é do interior do Piauí. Para quem não conhece, a história é de dois rapazes jovens que estão caçando rolinhas e de repente uma coisa muito brutal acontece. E isso tudo num vilarejo pequeno, onde a fé começa a ser algo muito impactante, muito marcante, virando ali um certo fanatismo, o que termina fazendo desse acidente meio crime que acontece, ser uma coisa quase profética, o que termina afetando o destino, a memória e a consciência desses dois rapazes para o resto da vida. Fala muito sobre abandono, sobre crescer, sobre culpa, sobre o ontem e sobre as coisas secas da vida. Tem uma frase aqui muito marcante para mim, que o viver é a caatinga. Ele tem muito essa pegada de coisas brutais, mas ele fala de tudo isso de uma forma tão lírica, tão bonita, que às vezes você se vê encantado até com as coisas mais inóspitas. Eu acho que ele tem um pouco dessa dualidade mesmo. Eu acho que essa era parte da mensagem. O autor faz umas inversões que termina deixando a coisa muito poética. O próprio título do livro, que é Seca, Bebe Sangue à Terra, não soa mais poético, não soa mais bonito do que se a gente falasse simplesmente a terra seca bebe sangue. Eu acho que fica, né? Eu marquei muita coisa aqui, porque tem muitas associações extremamente criativas. Tipo, logo no início ele fala sobre apertar num cinto de carne, quando ele tá falando de um abraço, e eu achei lindo, e tem muitas analogias, muitas coisas nesse sentido. Aos convencidos, qualquer evidência basta. Eu acho que isso é muito central também para essa narrativa. Tem uma frase aqui, logo no início, ela tá até marcada aqui com o meu post-it. Bem relacionado com a mãe de um dos personagens, que eu gostei muito dela, gostei de tudo que ela traz de background, assim. E quando ela falou isso sobre a história, assim, dela, eu achei a coisa mais linda. Eu vou ler esse trechinho aqui para vocês.
A falta do ser pequena, de sorrir ao nada, de ser teimosa, do castigo. Sentia saudade do bom e do ruim. Eis uma alteração da realidade presente, causada pela lembrança. O sabor e o amargor da infância não se esquecem. Ou tem cheiro bom e nos abraça, ou fede e nos machuca. É no ser criança que as recordações desanuviadas se constroem e fazem o adulto amar e gostar de ser amado. É também no farto riacho infantil que fisgam os peixes, as memórias hostis, daquelas que apodrecem a gente grande por dentro e fazem o humano maduro caminhar futuro à frente, como o profeta que ao Calvário percorreu, vivo e descalço, o solo do inferno. Eu achei que foi canetada atrás de canetada nesse livro, muito bonito, excelente, incrível. A literatura brasileira é fantástica. Que prazer é ler em português. Sobre esse trecho que eu li, eu acho que também tem muito disso durante toda a narrativa. É quase que uma mensagem implícita ali, como a infância, o nosso crescimento nos marca tanto e desenvolve o adulto que nós somos hoje. Eu acho que esse é um tema tão rico e tão delicado e tão sensível, e eu tenho pensado bastante sobre a minha própria infância. Super recomendo para quem ainda não conhece. Próximo. Minha próxima leitura foi Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Esse é um livro de prosa poética. Eu vou mostrar aqui um pouco da estrutura dele para vocês verem do que eu tô falando. Tem até um comentário meu nessa página. Essa é uma boa. Eu acho que o grande diferencial desse livro é justamente o estilo que ele traz. A estética, a estrutura, que é uma novidade. Não é só contar a história, mas o como você conta a história. A forma como a autora escolhe as maiúsculas, como ela escolhe o tamanho de uma fonte, como ela escolhe onde colocar uma certa frase, que vai mudar todo o impacto. Não é só a palavra, mas tudo que ela carrega. E tem muitas coisas dentro dessas palavras. Aqui nós vamos falar também de abandono. Vai ser um tema bastante central, que eu acho que é ainda mais do que Seca Bebe Sangue a Terra. Esse livro é sobre uma menina, né, e o seu crescimento. A gente vai acompanhar aqui a Júlia Terra. E ela teve uma infância bem difícil pela questão do amar e ser amado. Os pais dela se divorciam e o pai sai de casa muito cedo. A mãe tem acessos de violência e ela cresce nesse ambiente onde o afeto é uma palavra estranha para ela. Mas ela encontra ali no seu diário um confidente e ela começa a escrever e a amar a escrita como uma forma de escapar e de tentar procurar esse afeto. Quando eu cheguei na última página, a sensação foi que ainda podia ter tanta coisa. Eu acho que no início ele tem muito do explorar dos temas da infância, o que é bem detalhado, bem esmiuçado, e quando ela cresce é uma coisa um pouco mais rápida, então eu acho que eu estava esperando mais detalhes dessa personagem crescida. É um livro que tem muita beleza no brutal também, tem muita poesia, muita essa coisa do lírico. Coisa que me chama logo de cara a atenção numa leitura é essa relação dela com a poesia, e aqui é 100% isso, sabe? Marquei várias coisas, eu me identifiquei com algumas, eu levei para terapia, principalmente essa daqui. Confesso que gostaria de ter essa coisa que os adolescentes carregam, isso de viver sem pensar, sem me observar de fora, sem calcular cada gesto. Tem umas coisas aqui muito inspiradoras também, inspiradoras no sentido de como foi criada, do mesmo jeito que eu falei no livro anterior, de associações muito criativas, dá vontade de abrir o zíper da pele, tipo, quem é que fala isso, sabe? E aí tem uma parte que ela fala sobre perder pessoas, e aí ela fala que ela coleciona folhas de outono, que ela coleciona flores e que ela compra flores para ela e ela vê devagar aquelas flores desistindo. Então elas vão morrendo, não tem outro jeito, sabe? E ela pensa sobre como seria mais justo e mais poético se as pessoas se perdessem dessa forma. Se a gente pudesse colocá-las dentro de uma caixinha de outono e aquela pele dessas pessoas pudessem virar essas pétalas que são colecionadas por ela. Ai, de uma beleza, sabe? De uma sensibilidade. Esse perder que ela fala, né? Muito essa questão que eu comentei sobre o abandono perpassa toda a vida dessa personagem.
Eu parei para descansar nos elogios que ela me fez. Eu achei essa frase a coisa mais linda do mundo. Saiba que os artistas têm as horas a seu favor. Eles não sentem solidão quando estão criando. São os meninos dos olhos do tempo, e por terem o afeto desse Deus, são os únicos que conseguem vencê-lo, ainda que simbolicamente. Eu acho isso muito bonito, não só para artistas, eu acho que para pessoas que tentam romantizar a própria vida de qualquer forma, sabe? É uma forma de driblar o tempo, mesmo que simbolicamente. Inclusive, isso que ela falou sobre colecionar as pétalas de flores me fez lembrar de uma entrevista num desses programas, assim, lá de fora, Kelly Clarkson, sei lá, alguma coisa assim, que ela traz um florista e uma das pessoas que tá ali pergunta: como é que eu faço uma flor durar mais? Porque eu compro ela no outro dia, ela já tá morrendo. E aí o florista faz assim: eu vou segurar sua mão enquanto eu digo isso. Mas as flores não são feitas para durar. Elas não são feitas para ficar. Elas têm o tempo dela. Elas lhe presenteiam com uma coisa e depois elas morrem. E é isso. E aí você compra outras e segue em frente. Eu acho muito engraçado essa sincronicidade da arte, onde tudo começa a meio que conversar entre si. Ontem mesmo eu fui assistir A Cronologia da Água, que é o primeiro filme dirigido pela Kristen Stewart, e é brutal, mas é lindo. E ela fala justamente sobre essas marcas que são carregadas o restante da vida, né? Tem isso nesse livro, tem isso em Seca Bebe Sangue a Terra, e foi tudo tão recente que eu não consigo deixar de pensar de como que todas essas coisas estão conversando, sabe? E isso me deixa muito provocada até para eu mesma criar certas coisas. O último dessa lista é O Caminho do Artista, e é um pouco difícil falar sobre ele. Ele é um livro de não ficção e ele é voltado para artistas e pessoas criativas que estão se sentindo bloqueados. Ele é chamado de a Bíblia da Criatividade e não por qualquer coisa, porque ele de fato fala muito de espiritualidade, de fé, de Deus, de como tudo isso tem a ver com a criatividade também. E no início, eu vou dizer que eu estava muito cética. Esse foi um livro que eu anotei muitas coisas, grifei, eu conversei, eu debati, eu critiquei, eu falei dela. Acho isso tão bonito, sabe? Um livro que tem cara de livro lido. No início, eu fiquei bastante cética em relação ao que ela estava propondo. Tem muita coisa em relação à espiritualidade, e eu acho que não é só isso, sabe? E ela volta muito para essa questão. Eu acho que tem muito da arte, da criatividade que tem a ver com disciplina, com coragem, com contexto social, com muitas coisas que às vezes eu acho que ela deixa de lado. Mas, como todo livro de não ficção, a gente tem que ler, filtrar e observar as coisas que, na verdade, são sim muito úteis. Ele traz atividades que eu implemento até hoje e que eu acho que foram muito úteis para minha criatividade, para minha reflexão como ser humano e para mim como pessoa no geral. Eu acho que a própria questão da espiritualidade dá um pouco de abertura, porque eu sinto que eu sou muito travada em relação a isso. Essa questão assim de sincronicidade que ela traz nesse livro, às vezes é muito engraçado ver que elas podem acontecer. Não é uma coisa que vai se encaixar na vivência de qualquer pessoa, de qualquer classe, de qualquer, enfim. Ela fala para não pular os exercícios e realmente eles são muito bons. Então, para quem está bloqueado e para quem precisa assim de um primeiro passo, principalmente muito acolhedor, eu acho que esse livro e essa jornada aqui que ela propõe é muito acolhedora emocionalmente também, para validar algumas coisas que você sente, para não te colocar naquela pira de coach de você é a única coisa entre você mesmo e o seu sucesso. isso não é um livro excelente, 100%, super recomendo para todas as pessoas criativas, mas eu acho que é uma boa experiência e eu acho que vale a pena conferir e fazer isso também, fazer essa filtragem, conversar com ele. Muita coisa que é construção aqui de anos e anos, coisa de mentalidade, de como a gente vê os artistas, de como a gente vê a prosperidade dos artistas. Eu trouxe aqui para mostrar esse, que é o primeiro lido. Na verdade, não é o primeiro lido, é o primeiro que eu estou lendo em abril, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. É um livro de não ficção, são ensaios que ela fez sobre mulheres na ficção. Ela começa a falar sobre como mulheres precisam de um espaço todo seu para que elas possam criar. Elas precisam de dinheiro e um teto todo seu. Essa é a grande questão da parada.
O segundo livro de abril eu não comecei ainda, mas ele é o livro do Clube do Livro e vai ser Cleópatra e Frankenstein. E eu tô super animada pra começar ele. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha e o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse, alguns vlogs, outros papos de mesa de bar. E a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima criação. Um beijo e até a próxima. Vem aparecer no vídeo, meu amor, vem aparecer. Delícia! É a minha delícia leitura. Essa leitura também, eu só queria ler. Ah! Gostura!